Já estamos começando 60 minutos. Um abraço para todo mundo do Face aí. Ernesto Albuquerque aqui na Rádio Cidadania, nos estúdios do Largo São Benedito, para mostrar a edição de hoje, dia 7 de fevereiro, do nosso 60 Minutos. As notícias do dia, bastante notícia hoje, tem a sessão de Câmara e muito mais, né? Estamos começando já, tá ok? Vamos lá. Horas e 10 minutos, muito boa tarde, estamos começando aqui na Cidadania, o Jornal 60 Minutos, como sempre, a partir das 13 horas e 10 minutos, mostrando as notícias do dia para vocês. A gente agradece a todo mundo que está acompanhando pelo 104.9 da Cidadania, também pela internet, pelo Facebook, já tem gente entrando na página Ernesto Albuquerque, daqui a pouquinho a gente coloca na página da Rádio Cidadania também, e vocês podem acompanhar e podem compartilhar a nossa programação. Também no blog da Cidadania FM, www.radiocidadania.com.br, e nos aplicativos TuneIn e Radiosnet no seu celular. Basta baixar gratuitamente. Tudo isso para você acompanhar a nossa programação aqui em Avaré, em qualquer cidade do Brasil e também do mundo, viu, pessoal? Através da internet. Vamos aos destaques da edição de hoje, começando os 60 minutos. Os apoiadores culturais, as importantes empresas aqui conosco. A nossa agenda de amigos, amigas, aniversariantes. As notícias que estão nos blogs aqui da cidade, da Estância Turística de Avaré. Também estaremos mostrando as matérias da IBC, Empresa Brasil de Comunicação. Entre elas, o bloco de notícias nacional informando. A nomeação de Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal é a notícia que mais impactou de ontem para hoje. É mais ou menos, como dizem alguns, que a Dilma Rousseff indicasse o José Eduardo Cardoso para o Supremo. Seria um escândalo. E por que não é um escândalo quando Temer anuncia o seu ministro da Justiça para atuar no Supremo Tribunal? Nós vamos comentar sobre isso. Veja bem que interessante, né? Porque um pode, outro não pode. São 13 horas e 12 minutos. Estaremos mostrando no História Hoje a primeira excursão dos Beatles em solo americano. Já se passaram 53 aninhos. O Titonelli era pequenininho naquela época, hein, Tonelli? Também nós vamos falar do FIES, vamos falar do ProUni, vamos falar também de notícias aqui da cidade, a previsão do clima para a Estância Turística de Avaré e muito mais, né? Sessão de Câmara de ontem, vamos fazer um comentário do que aconteceu na sessão de Câmara ontem. E um abraço a todos. Começamos agora com os nossos apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito, 103. Fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Cidadania FM, Jornal 60 Minutos. São 13 horas e 13 minutos. NT Chaveiro com a gente, 997-61-1501, 24 horas é à sua disposição. Tem chave codificada para auto, abertura residencial, abertura automotiva e muito mais. Avenida Paranapanema, 267. Também temos conosco a UDI, Ressonância Magnética. Lá tem 2 equipamentos, um de campo aberto e campo fechado, atendimento por equipe especializada, e fica ali no quarteirão da Santa Casa, Mato Grosso,
número 800, atende particular, atende convênio, né? RDI, ressonância magnética. Também eu tenho o telefone, né? 3732-3264, das 7 às 18, de segunda a sexta. Pessoal que está conosco, a gente agradece e lembra também a todo mundo que o horário de verão termina, meus amigos, a partir do dia 18 de fevereiro, para a alegria de quem não gosta do horário de verão e para a tristeza de quem gosta, né? Você está entre quais equipes aí, ô Titonelli? Que gosta ou que não gosta? Não gosta? Então tá bom, estamos batendo aí. Não é que eu não gosto, eu prefiro o horário normal, né? O horário tradicional, eu acho mais interessante. Para quem caminha à tarde, por exemplo, o pessoal diz que esse pessoal que pratica esporte gosta mais do horário de verão, porque escurece mais tarde, essa coisa toda. Tem realmente essa vantagem, né? Isso quando a chuva deixa caminhar ao ar livre, né? Porque ultimamente, mesmo ontem, né, que a previsão era de pouca chuva, deu um pé d'água aí à noite, eu mal percebi que eu estava na sessão de câmara, mas só ouvi o barulho, viu? E realmente choveu bastante nesse horário. Confirma aí, homem do tempo, choveu bastante mesmo? E a previsão ontem não era muito clara nesse sentido, que ia chover tanto quanto choveu. Foi uma pancada, mas uma pancada respeitada aí, né? Vou falar em sessão de câmara. Nós estivemos lá na sessão de câmara, foi a primeira desse mandato. Os novos vereadores, são 9 novos vereadores, se apresentaram ao público, todos eles aí com bastante boas intenções, né? Prometendo trabalho, prometendo ética, prometendo combate à corrupção, prometendo, enfim, um trabalho digno, né? A gente espera mesmo que assim seja em termos de conjunto, porque lá é um grupo, são 3 vereadores, ninguém trabalha sozinho, né? Cada um tem a sua ideologia, a sua maneira de pensar, e eu acredito sinceramente que vai ser uma convivência harmônica entre os 13 vereadores. Vai ter divergência partidária, isso vai ter debate político, mas eu acho que vai ter talvez uma participação da maioria, pelo menos, mais efetiva, né? Hoje de manhã, por exemplo, nós tivemos uma audiência do orçamento, da lei orçamentária anual. O Jaime Pepe, o Itamar apresentaram lá todos os dados, tem inclusive os dados aqui, e a gente pode até comentar depois alguma coisa do orçamento. Foi falado hoje nessa audiência pública, foi presidida pelo Barreto, que é presidente da comissão pertinente aí, e incrivelmente, no mandato passado, toda vez que tinha essas audiências, quem estava presente lá? O Barreto e o Ernesto. Barreto e Ernesto. Ernesto e Barreto. Agora tinha 8 vereadores. Que bom, né? Quer dizer, mais da metade dos vereadores, estava lá o Marial, estava o Alessandro Rios, estava o Toninho, quem mais que eu me lembro? A Dalgisa, eu, Barreto, tinha mais alguns aí, o Sérgio também estava presente. Então, esses são os que eu me recordo que estavam presentes. E houve um debate interessante no final, algumas coisas a gente pode comentar com vocês aqui, né? O orçamento do município ficou estabelecido em R$ 336.845, há toda uma distribuição. Nota-se uma dependência, como sempre, muito grande do município com relação a repasses federais e estaduais, pouca arrecadação própria, que é característica de municípios brasileiros do porte de Avaré, a arrecadação de IPTU e arrecadação de TBI, essas coisas, proporcionalmente é pequena em relação à necessidade. Isso, quanto menor a cidade, isso é mais verdadeiro ainda. E algumas coisas colocadas, eu, por exemplo, perguntei para o Jaime, com relação à PEC 55, se não vai prejudicar o orçamento dos municípios de Avaré para os próximos anos, já que há uma restrição das despesas por 20 anos. Ele falou que a restrição é mais na questão da despesa do que na questão dos repasses. Mas eu tenho as minhas preocupações no sentido de que os recursos para a saúde, os recursos para a educação minguarão, né? E com isso afetará essa diminuição de repasses, certamente afetará a vida financeira dos municípios. Também, com relação a um dado interessante, que a Avaré-Prev ficou mais saudável exatamente no ano passado, teve 17 milhões de arrecadação
de recursos investidos, e isso foi justamente porque o governo anterior, o governo Poio Novaes, levou mais a sério que os governos anteriores os repasses. Não foi 100%, porque ficou uma pendência para trás, mas o que foi transferido para a Vareprev acabou gerando aí, só de arrecadação, 17 milhões em recursos investidos. Também foi comentado a respeito da importância do orçamento participativo, e justamente o comentário que foi feito por nós é com relação que a necessidade do orçamento participativo, primeiro, ter vontade política do Executivo, de querer fazer. E segundo, haver um entrosamento entre o que é decidido no bairro e o que a burocracia do orçamento permite. E quando a gente começa a fazer conta, realmente é preocupante. Até perguntei se o município de Avaré e outros municípios do Porto de Avaré são viáveis financeiramente. Ele falou que sim. No caso de Avaré, o total da dívida fundada, ela é de cerca de 120 e poucos milhões, né? É a dívida fundada do município, e o orçamento é 336 milhões. Então chega perto de 50%. Ele citou vários exemplos, o Jaime Pepe citou vários exemplos com relação a São Paulo, que a dívida fundada lá é 10 vezes o orçamento anual, viu, Tetoné? A medida de Campinas é 10 vezes o orçamento anual também. Aqui em Avaré é 50% apenas, né? Então, se houver uma administração séria, isso que é o que a gente sempre coloca, a Avaré é perfeitamente viável dentro desse panorama financeiro, né? Tomara mesmo que assim seja e que as coisas caminhem bem aí. Mas tem que haver boa vontade política, né? Tem que haver entrosamento entre os agentes públicos e seriedade sem malversação de dinheiro, né? Se isso acontecer, sem dúvida, todos nós ganharemos, no sentido que, como cidadão, a gente quer ver a nossa cidade linda, bela, bem limpinha, né? Funcionando tudo bem, todo mundo empregado, mas aí também vira conto de fadas, né? Vamos então às 13 horas e 21 minutos, só localizando o nosso Face aqui. Parece que o Face está com preguiça de entrar hoje, viu, Tetoné? Vamos ver se a gente entra aqui para mandar um abraço para quem está conectado com a gente aí na nossa transmissão ao vivo. Enquanto isso, vamos direto a Brasília com o primeiro bloco de informações. EBC Nacional Informa. Nacional Informa. O Brasil interligado pela notícia. Eduardo Cunha será interrogado hoje no processo em que é réu na Operação Lava Jato. Brasil e Argentina devem fechar acordos comerciais hoje. Nacional Informa. Um serviço do radiojornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Os presidentes do Brasil, Michel Temer, e da Argentina, Maurício Macri, se reúnem hoje pela manhã no Palácio do Planalto, em Brasília, para assinar acordos bilaterais entre os países. Essa é a primeira visita de Estado em que Macri faz ao Brasil desde que tomou posse há 14 meses. A visita quer estreitar a relação entre os dois países. Brasil e Argentina querem reduzir barreiras comerciais e conquistar novos mercados, em um momento em que os Estados Unidos ameaçam adotar políticas protecionistas. O deputado cassado Eduardo Cunha será interrogado hoje no processo em que é réu na Operação Lava Jato. De Curitiba, a repórter Daniele Soares tem os detalhes. Daniele, bom dia. Bom dia, Gilson. O deputado cassado Eduardo Cunha será interrogado hoje pela primeira vez pelo juiz Sérgio Moro. Cunha é acusado de receber propina no valor de 5 milhões de reais em um contrato para a compra de um campo de petróleo pela Petrobras na África e de usar contas na Suíça para lavar o dinheiro. De acordo com o advogado de Cunha, Marlos Arnes, o deputado cassado não vai ficar em silêncio hoje. Cunha vai responder aos questionamentos de Sérgio Moro. O advogado ainda negou que Eduardo Cunha esteja negociando um acordo de delação premiada. O deputado cassado está preso preventivamente desde o dia 19 de outubro. De acordo com o Ministério Público Federal, a prisão preventiva se justifica porque há evidências de que Cunha tem contas no exterior que ainda não foram identificadas, o que poderia colocar em risco as investigações. Os procuradores também dizem que há risco de Eduardo Cunha fugir do país, já que ele tem dupla nacionalidade brasileira e italiana.
Cunha ficou na carceragem da Polícia Federal, aqui em Curitiba, mas em dezembro foi transferido para o Complexo Médico Penal na região metropolitana da capital paranaense. Após a prisão, a defesa de Eduardo Cunha negou que ele tenha praticado qualquer conduta ilegal. De Curitiba, Daniele Soares. A inflação medida pelo Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna fechou o mês de janeiro com variação de 0,43%, mostrando uma desaceleração de preços em relação a dezembro. Com o resultado, o IGPDI acumulado nos últimos 12 meses é de 6,02%. O índice foi divulgado hoje pela Fundação Getúlio Vargas. Edição Paula de Castro, apresentação Dilson Santa Fé. Trabalhos técnicos Rafael Tomás. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. 13 horas e 25 minutos. Conosco, Ressonância Magnética, UDI, Rua Mato Grosso, número 800, 3732-3264, das 7 às 18, de segunda a sexta. E lá você tem o laudo, sai em 4 dias, aí, atendimento particular e convênio. Quem manda lá e organiza tudo é o Dr. Ronaldo Abdala, grande radiologista. Um abraço para o Dr. Ronaldo. E também, NT Chaveiro, o Nelson, sempre à disposição, 99761-1501, Avenida Paranapanema, 267-3732-1779. São os apoiadores aqui do 60 Minutos, além da clínica de vacinação, do Largo São Benedito, e também a Farmaguide, Rede Multidrogas. Aniversariantes de hoje, nós temos aqui o Nelson Brabância, a a Sônia Costa Campos e também a Melissa Guimarães. Parabéns a elas e a eles. A Aline Almeida também aniversaria hoje, Ana Rosa Francisco, Renata Javaro, Luiz Alberto Rosolim, Eunice Rodrigues de Almeida, também Douglas Mansur. Parabéns aí a todos os amigos que estão conosco, que estão aí aniversariando hoje também, dia 7 de fevereiro. Janeiro já foi embora, hein? Um abraço para quem acessou a nossa página, né? Tem o Cláudio Albuquerque que entrou agora há pouco, a Delza Paula também. Temos aí o Cláudio Paulucci, um abraço, estava na Câmara ontem lá. A Marisa Dickler também estava na Câmara, está nos acompanhando no jornal. Muito obrigado aí pela audiência. Quem quiser compartilhar, pode compartilhar. E o Zé e a Ana Carolini mandando, a gente pede para que a gente mande um abraço, né, para eles. E até escreveu assim, aí doutor, beleza? Manda um abraço aí para nós. Está mandado aí um abraço para o Zé e para Ana Carolina. Que beleza, né? Obrigado aí com essa participação conosco. O Oswaldo também acessou. Oswaldo não vale, né? Ele, como o Marcelinho veio e falou, em vez de eu olhar aqui pelo vidro na cara da gente, ele olha lá na tela do computador dele. Aí tem um delay, viu? Tem um atrasozinho de uns 10 segundos. É por aí. O Vinícius Fassarelli sempre acompanhando a gente. Um abraço. Estamos acompanhando 60 minutos. Um abração. E vamos aí em frente com mais informações. E a sessão de Câmara de ontem transcorreu com relativa calmaria, né? Não houve nenhum grande embate. Alguns assuntos foram abordados. Um deles foi a preocupação nossa a respeito da questão do horto e da floresta estadual aqui em Avaré. Nós apresentamos um requerimento para que o atual governo se manifeste e mostre o seu posicionamento a respeito dessa polêmica, da polêmica medida tomada pelo governador Geraldo Alckmin com relação a florestas e hortos estaduais. Um chamamento público aconteceu dia 17 de janeiro para atrair o interesse da iniciativa privada
para concessão ou até mesmo aquisição de 34 áreas do Instituto Florestal vinculado à Secretaria do Meio Ambiente. São 18 estações experimentais, 12 florestas, 2 hortos florestais, 2 viveiros localizados em diversas regiões do estado. Aqui em Avaré tem 2 áreas, e a mais conhecida do horto florestal, que tem 95,3 hectares, é uma imensidão aí, e constitui importante espaço turístico de lazer para a população. No dia 26 de janeiro, houve uma reunião, o chamamento, algumas empresas compareceram para demonstrar seu interesse por essas áreas, que tem áreas em todo o canto do estado de São Paulo, né? E interessante que eu estava vendo nessa matéria, sabe quais empresas, Tonelli, que apareceram lá interessadas? Ó, setores de papel e celulose, exploração de madeira, corte de madeira e venda de madeira, e setor imobiliário. Já pensou? Quer dizer, o setor imobiliário vai se interessar pelo horto florestal, por exemplo. Já pensou se faz um loteamento lá? Não, mas é concessão ou venda. Essa é a intenção do governo estadual. Então eu já coloquei bem claro a nossa posição, né, e conclamei todos os vereadores a defender aí, na verdade, o horto florestal, floresta municipal. E tem nessa matéria que eu tenho aqui, isso aqui até me impressionou bastante, ó. A transferência de áreas florestais à iniciativa privada, seja pela venda ou concessão, preocupa também setores do Ministério Público de São Paulo. Ainda bem, né? O Grupo de Atuação Especial do Meio Ambiente, chamado GAEMA, lá de Piracicaba, conduz inquérito civil para apurar a constitucionalidade, a adequação técnica, os impactos ambientais sobre a biodiversidade nativa e as providências cabíveis em relação a editais de licitação e contratos que vierem a ser assinados em concessão. Isso está se referindo à Estação Ecológica de Tirapina, pertinho de Piracicaba, que está na lista para concessão ou venda, lista do senhor Alckmin, veja só. E quando você fala assim, Tirapina, por que Tirapina é importante? Porque ela está na área de proteção ambiental chamada Conubataí, Botucatu, Tejupá. E Tirapina é estratégica também por ser um dos pontos de recarga do aquífero Guarani. Olha só a importância de Tirapina, eu não sabia disso. Alterações dessa região podem contaminar águas subterrâneas. Está aí. O pessoal quer acabar até com o aquífero Guarani, viu? Brincadeira, né? Já estão acabando com um monte de coisa, com a Petrobras, o nosso pré-sal que está indo embora. E agora, aquífero também? Brincadeira, né? Obrigado a Lígia Cruz Borim, que também entrou na nossa página. Um abraço aí. Obrigado aí pelo prestígio. E quem quiser compartilhar no Face, pode compartilhar. E se as coisas estão ruins, mas podem piorar, tem essa manchete aqui, olha só, quero mostrar para quem está no Face, olha a capa do Estadão hoje, ó. Dá uma olhadinha na foto. O que parece isso, né? Esse é o ministro da Justiça do governo Temer, que vai ser indicado para o STF, o senhor Alexandre de Moraes, tá? O pessoal está levantando a vida dele, o pessoal está comentando algumas coisas aí. Ele está careca, mas é de arrepiar cabelo de careca, viu? As coisas que estão já mostrando no Twitter. É como eu comentei no começo, é como se a Dilma Rousseff, por exemplo, indicasse José Eduardo Cardoso, que era seu ministro da Justiça, para uma cadeira no STF. Agora, o Alexandre de Moraes, ele é tucano, é filiado ao PSDB, ele é muito próximo de Temer, muito próximo do atual governo, ele quantas vezes já fez manifestações até desastradas, né, a respeito da questão do governo, né, até previu prisão de gente na Lava Jato, vazou informações que nem deveria vazar, e ele agora vai ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Até eu vou ler a matéria aqui do Estadão. O presidente Michel Temer indicou o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, para a vaga do STF, no lugar do ministro Teori Zavascki, morto naquele acidente aéreo de 2019. Ao optar por uma nomeação política, Moraes se filiou ao PSDB em 2015 e já foi do PMDB, que é o partido do Temer. Temer agrada a base aliada, preocupada com as consequências da Operação Lava Jato. Moraes é amigo do presidente há mais de 20 anos. Nos últimos dias, Temer fez várias consultas para medir a receptividade do ministro nos meios políticos e jurídicos.
apesar da rejeição nas redes sociais, ele foi aprovado pela maioria das pessoas com quem Temer conversou. Com quem Temer conversou? Com o Jucá? Com o Renan? Com Alckmin? Com quem? Com Serra? Claro que eles vão aprovar. São companheiros até, alguns até de partido, né? Ontem, a presidente do STF, Carmen Lúcia, também foi consultada. A presidente perguntou a ela se tinha algo contra Moraes. Você acha que ela vai falar que tinha, né? A votação do nome do ministro no Senado deve ocorrer em 3 semanas. Se aprovado, ele será revisor dos processos da Lava Jato no plenário do STF. Ainda não foi anunciado quem o substituirá na Justiça. Brincadeira. Logo embaixo vem outra informação. Janot, que é o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pede inquérito contra Renan, do PMDB, Jucá, do PMDB, e Sarney, do PMDB. A Procuradoria-Geral da República pediu ao STF inquérito contra esses senadores, Jucá e Calheiros, um de Alagoas ou de Roraima, o ex-presidente José Sarney e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, para apurar supostas manobras contra a Lava Jato. Aquela conversa que foi flagrada aí por grampo, né, do Sérgio Machado com essas figuras honoráveis, entre aspas, da República Brasileira. Vou ver aqui alguns comentários do pessoal do Estadão. A Eliane Cantanhede sobre a indicação do Alexandre de Moraes. O mais delicado são as circunstâncias políticas, filiado ao PSDB e do primeiro escalão de Temer. Moraes deixa a impressão de que será a extensão do Planalto no STF. Até a Eliane Cantanhede, que é sabidamente tucana, né? Expectativa dos políticos, segundo Vera Magalhães, expectativa dos políticos é de que Moraes integre uma maioria a favor da tese de que é preciso separar o joio do trigo ao tratar da Lava Jato. O pessoal que está no governo se julga que é o trigo, né? Que não é o joio, né? Com certeza. Apesar do dinheiro que está lá na Suíça, pró-Serra, né? Que todo mundo já falou, 34 milhões atualizados, apesar do Eduardo Cunha estar na prisão, né? Esse pessoal não deve ser joio na visão deles. O Renan não é joio, é trigo, né? Tem que ser, o Jucá deve ser trigo também na visão deles. Agora coloca um aliado, até o Estadão está dizendo aqui, Temer indica para o STF aliado que deverá revisar a Lava Jato. Quer dizer, é o fim, né? Então a gente realmente tem hora que a gente fica embasbacado aí com com essas condutas. Até a Ângela Portela, né, que é senadora, disse, ao indicar Alexandre de Moraes, Temer demonstra que quer alguém bem próximo para blindar seus amigos enrolados na Lava Jato. É mais ou menos isso, é o pensamento comum. Temos uma matéria gravada. Antes da matéria gravada, não posso esquecer, sempre tenho me esquecido, quinta-feira agora tem cinema gratuito, cinema de graça, lá na Rua Ceará, aqui pertinho, 11h93, o cinema do Cláudio, no cinema privê do Cláudio. Nós vamos projetar lá, também com a colaboração do Valdir Bronson, lá no cinema do Cláudio, 32 lugares temos aí lá, o Cinema Paradiso. Olha, é um filme, eu já assisti várias vezes, que vale a pena ver e rever. Então é de graça, tem pipoquinha, tem refrigerante, então está aberto aí para quem quiser assistir. Cinema Paradiso, quinta-feira agora, 20 horas, Ceará, 11h93. Ao lado ali da bicicletaria do Forlini, né? Tem outro nome agora, né? Toco, né? A bicicletaria do Toco, né? Do Forlini ali, na Rua Ceará. Tá ok. Isso feito, vamos a mais uma matéria que fala exatamente da indicação de Alexandre de Moraes. Vamos lá. Moraes, atual ministro da Justiça, foi indicado nesta segunda-feira pelo presidente Michel Temer para integrar o STF, Supremo Tribunal Federal. O anúncio foi feito no Palácio do Planalto por meio do porta-voz da presidência, Alexandre Parola. As sólidas credenciais acadêmicas e profissionais do Dr. Alexandre de Moraes o qualificam para as elevadas responsabilidades do cargo de ministro da Suprema Corte do Brasil. A indicação é para a vaga deixada pelo ministro Teori Zavascki, morto em acidente aéreo há 18 dias no Rio de Janeiro. Mas antes de assumir a cadeira no STF, Alexandre de Moraes precisa ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e depois aprovado pelos senadores no plenário. A expectativa é de que a sabatina ocorra dia 22 deste mês.
Moraes anunciou por meio de nota que vai tirar uma licença de 30 dias do cargo de ministro da Justiça para não misturar temas do Ministério com as questões relativas à sua indicação ao STF. De Brasília, Priscila Rangel. Você está ouvindo 60 Minutos. Jornalismo com credibilidade. 13h39, como ele disse, vai tirar 30 dias de licença para não misturar uma coisa com outra, né? Vamos em frente, tem até um comentário aqui do Cláudio Paulucci. Sim, com relação à febre amarela, eu até falei ontem na Câmara Municipal a respeito da importância da vacinação, inclusive de pessoas adultas com relação à febre amarela, principalmente se for para a área de risco. E hoje já temos 7 mortes no estado de São Paulo, já temos mais de 60 mortes no Brasil, temos mais de 1.000 casos suspeitos de febre amarela. E nós temos uma vacina, o Brasil tem uma vacina, o mundo tem uma vacina que é altamente eficiente, bastam 2 doses com intervalo de 10 anos que todo mundo fica bem protegido. Crianças são vacinadas aos 9 meses e aos 4 anos. Criança que não tomou essa vacina de 4 anos, porque isso é uma mudança recente, e tiver com 5, 6 anos, até 10, 12 anos, na minha opinião, tem que tomar a segunda dose nesse período aí, como se fosse a vacina que seria aplicada com 4 anos. Então, liguei ontem para o posto de saúde, lá na Rua Acre, e me informaram que tem vacina suficiente. Então, as pessoas devem procurar vacinar, principalmente aqueles que vão para lugar que tem mata, que tem macaco, e há sempre o risco de ser picado pelo... São 2 mosquitos, um deles chama hemagogos, né? Até brinquei na Câmara lá, que não é... O mosquito não é demagogo. Demagogo tem no meio dos políticos, né? Hemagogos. Então, esse mosquito é o danadinho aí. Se vier a febre amarela silvestre para a cidade, aí quem entra na parada é o Aedes aegypti. Aí a coisa, o bicho vai pegar literalmente. Então, vamos tomar esses cuidados, né? O governo está orientando que são 19 estados já com risco da febre amarela. Tem só alguns, quantos estados são, Antônio? 26? Acho que é 26 o total de estados brasileiros, né? 27, tem certeza? Bom, tá bom. O Tonelli que está me corrigindo aqui, são 27 estados brasileiros, tem 19 já sob risco e certamente os demais também correm essa possibilidade. E o Espírito Santo está de um lado com a febre amarela, do outro lado com a polícia fazendo greve, viu? Teve 52 mortos em 3 dias lá no Espírito Santo, que coisa, hein? E a polícia de braços cruzados, né? Então aí uma situação bastante complicada, está o Espírito Santo, tem que rezar para o Espírito Santo mesmo, né? 13h42, vamos voltar a Brasília com mais um bloco de informações e nesse bloco vai falar do FIES. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. FIES abre inscrições hoje ao meio-dia. Forças Armadas já estão em Vitória para reforçar o policiamento. Nacional informa. Um serviço do radiojornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. As tropas das Forças Armadas já estão em Vitória, capital do Espírito Santo, para atuar no patrulhamento da cidade. A informação é do ministro da Defesa, Raul Jungmann. Desde a última sexta-feira, a capital capixaba está sem policiamento nas ruas e familiares de policiais militares estão dificultando a saída de viaturas como forma de protesto. Nas manifestações, eles reivindicam reajuste salarial e o pagamento de auxílio alimentação, periculosidade, insalubridade e adicional noturno para os policiais. O FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, abre hoje o prazo de inscrição para os estudantes que querem pleitear financiamento em cursos de instituições privadas de ensino superior. Segundo o Ministério da Educação, as inscrições serão abertas hoje ao meio-dia e vão até o próximo dia 10. Para concorrer a uma das vagas, é preciso acessar o site do programa. Ao todo, o MEC oferece 150 mil financiamentos. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, disse que o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, indicado para a vaga de Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal, deverá passar por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado já na próxima semana. No entanto, para que isso ocorra, a nova formação da CCJ precisa ser concluída com a indicação dos membros e do presidente pelos partidos políticos. O ONG Internacional acusa o governo sírio de matar mais de 13 mil pessoas em uma prisão.
As informações com Daniela Franco, da Rádio França Internacional. Começamos com um relatório publicado hoje pela ONG Anistia Internacional, que acusa o governo da Síria de ter enforcado 13 mil pessoas entre 2011 e 2015 na prisão de Sadnaya, perto da capital síria, Damasco. Segundo o documento, pelo menos uma vez por semana, grupos de até 50 pessoas eram retiradas de suas celas em plena noite, em segredo absoluto. Depois de espancadas, essas pessoas eram enforcadas. A maioria das vítimas era de opositores ao regime do presidente Bashar al-Assad. A ONG Anistia Internacional também faz um apelo para que a ONU realize uma investigação e puna o que classifica como crimes de guerra e contra a humanidade. Edição Paulo de Castro, apresentação Márcia Dias, trabalhos técnicos Rafael Tomás. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Em 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. São 13 horas e 45 minutos. Obrigado a Simone Massude, também nos acompanhando, e Antônio Amaral Rocha, também acompanhando o nosso trabalho aqui na Cidadania FM. Ex-prefeito Barquete tem bens bloqueados pela Justiça. É o que está dizendo aqui o blog do Marcelinho. Aliás, Barquete está no inferno astral razoável, né? Esse negócio de sair da prefeitura com tantas pendências, dá nisso, né? Dá confusão. Tomara aí que ele se resolva, né? Mas realmente é muito complicada essa situação. Depois de 9 dias, paciente consegue remoção, está dizendo aqui o jornal do Gunhê. Vamos dar uma olhadinha nessa matéria aqui, que é o rapaz que se machucou, né? Depois de praticamente 10 dias em observação, com a quinta vértebra fraturada, o paciente Diego Rafael, internado no PS Tevaré, no sábado, dia 28 de janeiro, somente ontem, às 4 da tarde, conseguiu uma vaga na Unesp de Botucatu. O paciente poderia ter sido submetido a uma cirurgia aqui, o que, segundo o médico, só não aconteceu porque, de acordo com os servidores, não havia material para a realização e poderia ter sido feita logo que o paciente deu entrada no pronto-socorro, já há 9 dias. E depois houve um bate-boca entre a coordenadora Andressa Machado, que é filha do secretário de Saúde, Roslindo Wilson Machado, que é contratada pelo Instituto, né, IFS. Ela é coordenadora do pronto-socorro. Houve lá um mal-estar e realmente nessas horas todo mundo fica usando dos exaltados, né? Mas eu acho que alguém tem que manter a serenidade nessas horas. Mas enfim, o paciente foi transferido depois de toda essa espera, e a gente sabe que central de vagas é bastante difícil, muitas vezes, certas emoções. A gente mesmo já, por diversas vezes, quando vai transferir um prematuro, a gente realmente fica com uma preocupação enorme, porque não tem vagas assim sobrando, né? TI infantil, TI neonatal, cirurgia, realmente a coisa fica complicada. Para surpresa de muitos, nenhum dos vereadores do PTB foi escolhido para ser líder do prefeito Jô Silvestre na Câmara. O PTB tem 2 cadeiras no Legislativo, Alessandro Rios e Wanda Comitiva, e quem será o vereador, que será o líder do prefeito, será o Coronel Morelli, que será líder do prefeito na Câmara. Ele foi eleito apoiando aí o Denilson Ziroto. Além dos candidatos do seu partido, o Silvestre ainda conta com os vereadores do DEM, que também foram eleitos apoiando o seu nome. No entanto, ele optou por um líder da oposição. Acho que não é oposição, né? Morelli aceitou, então ele vai ser o líder do prefeito. Até na palavra livre minha, eu fiz um comentário dizendo, mas quem é o líder do prefeito? Aí que eu fiquei sabendo que não foi, pelo menos para nós, não foi comunicado oficialmente que seria o Coronel Morelli. Aí tem aí um bom desempenho como líder do prefeito, né? Não vai ter vida fácil, né? Porque é difícil ser líder, viu? Por isso que os 2 do PTB, que são jovens vereadores, acabaram não aceitando aí, eu não sei o que eles conversaram com o prefeito, mas o natural fosse que alguém do PTB fosse o líder do prefeito, mas acabou sendo aí o vereador Morelli o líder. Vamos acompanhar aí toda essa, digamos, o seu desempenho como líder do prefeito.
São 13 horas e 49 minutos. Vamos a mais matérias direto de Brasília. Temos mais ainda, hein? Deixa eu falar essa questão do FIES aqui. Uma mudança importante no FIES, que está no jornal de hoje. O MEC limita o teto do FIES em R$5.000 por mês. O governo, melhor dizendo, o Temer, né, anunciou ontem a redução de 29%. Olha aí, ó, apertando tudo para todo lado, hein? Houve redução de 29% no investimento do FIES. O ministro da Educação, Mendonça Filho, disse que vai diminuir o teto por curso de R$42.000 para R$30.000 por semestre. Com isso, cada aluno terá limite de auxílio de R$5.000 mensais. A medida vale para contratos assinados a partir de hoje, quando serão abertas inscrições para o FIES. A partir do meio-dia de hoje, já estão abertas. Então, houve uma redução de quase 30% no valor do teto aí, mostrando aí que está apertando para todo lado o governo Temer. Lá no Espírito Santo, o governo autoriza a presença do Exército nas ruas contra a violência no estado do Espírito Santo. Onda de saques fecha comércio em Vitória. A coisa está para lá de feia lá. O governo dará mais de 1,4 bilhões de reais para a obra da Transnordestina. O governo deve dar 1,4 bilhão em 3 anos para tentar concluir a ferrovia Transnordestina, cujas obras estão há mais de uma década. Sócia privada da ferrovia, CSN, promete investir 1,8 bilhão de reais. Até agora, a construção já consumiu cerca de 6,5 bilhões de reais, cerca de 80% de recursos públicos. Em janeiro de 2016, o Tribunal de Contas da União mandou para parar os repasses até que seja feito um estudo de viabilidade. E empresas lá nos Estados Unidos se unem contra Trump. Cerca de 100 companhias, incluindo a Apple e a Google, alegam na justiça que veto a imigrantes de Donald Trump causa danos significativos aos negócios. Veja bem, a coisa lá está complicada também, né? São algumas das notícias dos jornais impressos e temos também a companhia aí da Amália Escuro. Obrigado, Amália, sempre acompanhando. Feliz e abençoada semana a todos, e ela, para você também. A Angelisa Cessou, Ferrari Donária também, Cris Faria da Costa, lá de Cerqueira, Nicolau Rodrigo, a Fátima Calaf Zedan, também, quem mais? O Robson Santos, o Cláudio Paulúcio, o Cláudio Albuquerque, a Delza Paula, todo mundo aí, o Antônio Amaral Rocha, todo mundo acessando a nossa página aí, que ficará publicada daqui a pouquinho, e você que não viu agora, pode ver hoje ou amanhã, com certeza, as notícias que nós estamos divulgando aqui. São então 13 horas e 52 minutos. Vamos a mais um bloco de informações direto de Brasília. Matador humano, enforcamentos e extermínio em massa na prisão de Saidinaia, o relatório se baseia em entrevistas com 84 testemunhas dos violentos incidentes no local entre guardas, detentos e juízes. Segundo o documento, pelo menos uma vez por semana, entre 2011 e 2015, grupos de até 50 pessoas eram retirados de suas celas para processos arbitrários em plena noite e em segredo absoluto. Depois de espancados, eram enforcados. A maioria das vítimas era de opositores ao regime do presidente Bashar al-Assad, ressalta a Anistia Internacional. No relatório, a ONG faz um apelo para que a ONU realize uma investigação para punir o que classifica como crimes de guerra e contra a humanidade. Desde o início da guerra na Síria, em 2011, mais de 310 mil pessoas morreram e milhões tiveram que deixar suas casas. Jornal 60 Minutos. Cidadania FM. O presidente Michel Temer anunciou nesta segunda-feira novas medidas para o Minha Casa Minha Vida. O programa vai compreender beneficiários com renda de até R$ 9.000. Atualmente, o limite é de R$ 6.500. Todas as faixas de renda tiveram os limites reajustados em 7,69%, equivalente à variação da inflação pelo INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Além disso, o valor máximo dos imóveis também sobe. Em São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, passa de R$ 225 para R$ 240 mil. Nas capitais do Norte e Nordeste, o teto dos imóveis passa de R$ 170 para R$ 180 mil.
De acordo com o Temer, houve uma interação de trabalhos entre os ministérios para reformular o Minha Casa Minha Vida com o objetivo de combater o desemprego no Brasil. Quando se ampliam financiamentos, quando se ampliam faixas daqueles que podem adquirir, aquilo a que se visa é exata e precisamente a busca do emprego. Tenho dito com frequência, um dos setores que mais facilmente e mais coletivamente pode empregar é exata e precisamente o setor da construção civil. Para o ministro das Cidades, Bruno Araújo, as mudanças revigoram o programa e estimulam a pactuação entre o governo e o setor da construção civil. De forma pública, o Brasil conhece um pacto que aqui é firmado entre o governo e o setor da construção civil. Esse pacto que foi amadurecido a partir de mudanças que revigoram o Minha Casa Minha Vida, um processo de construção do qual, ao mesmo tempo que o relato, agradeço a todos os participantes. A meta do governo é de contratação de 610 mil unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida para este ano. De acordo com o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, há a expectativa de geração de 1 milhão de empregos diretos e indiretos. De Brasília, Priscila Rangel. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito, 103. Fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. São exatamente 13h57. Hoje, 7 de fevereiro, teremos uma máxima de 29 graus e uma mínima de 20 graus. Nesse momento, 29 graus é a temperatura de momento. E o tempo parcialmente nublado, a possibilidade de chuva ainda na parte da tarde e da noite, né? Pelo menos é o que eu hoje estou acessando aqui, o Weather, né? AccuWeather, que é o outro site, umidade 58% relativa do ar, 8 km horários é a velocidade dos ventos, e nós temos aqui que mais algum detalhe, né? É exatamente isso com relação a uma previsão. Tem aqui também nascer do sol 6h59, pôr do sol 20 horas, o sol estará brilhando por 13 horas e 1 minuto, olha que beleza. E o nascer da lua às 17 horas e 8 minutos. O desaparecer da lua às 4h26, viu, Tonelli? Essa é nova, viu? Nascer da lua e pôr da lua. Com relação ao número de estados brasileiros, eu acabei acertando, né, Tonelli? 26, né? E mais o Distrito Federal. Aí que dá o 27 que ele tinha falado ali, né? Mas o Distrito Federal não é considerado estado. Um abraço para NT Chaveiro, lá o Nelson, 24 horas, sempre à disposição de quem precisar de chaves, né? 3732-1779, 997-61-1501, NT Chaveiro, na Paranapanema, 267. UDI, ressonância magnética, lá no quarteirão da Santa Casa, na Mato Grosso, número 800, 3732-3264, atende convênios e particulares, vários convênios aí, a UDI atende. Tem 2 tipos de ressonância, hein? Campo fechado e campo aberto. Quem não gosta de ficar em lugar fechado, tem a opção aí do campo aberto. A equipe lá é especializada, o laudo vem rapidinho, em 4 dias. Só falar com o pessoal lá da UDI Ressonância Magnética. Temos ainda História Hoje, e lembramos que quinta-feira agora, Cinema Paradiso, projeção gratuita, Rua Ceará 1193, 32 lugares, cineminha legal, aconchegante do Cláudio, e tem uma pipoquinha e um refrigerante lá também, para quem quiser dar uma chegadinha lá, né? Lembramos que dia 13 de fevereiro é Dia Mundial do Rádio, hein? É o nosso dia, hein, Tidonelli? Ficou sabendo que na Noruega foi o primeiro país a tirar as ondas de FM do ar, rapaz? Lá não tem mais FM na Noruega.
Como que eles fazem para ouvir rádio lá? Acho que só na internet, né? Porque acabou. Que coisa, né? Será que essa é a tendência do futuro? Vamos perder o emprego aqui, ô Tutoré? Que coisa, tem que procurar, né? Mas vai demorar ainda, viu? Isso é na Noruega, um país tido como bastante avançado, né? Avançado demais a questão do FM. Obrigado ao Milton Vona, que também acessou nossa página. Deixa eu ver se tem mais alguém que acessou aqui, para a gente mandar um abração para todo mundo. Oswaldo Rodrigues também, né? O Antônio do Amaral Rocha, a Marisa Dickler, o Oswaldo, o Cláudio Paulucci, o Oswaldo Rodrigues, tem o Oswaldo Tonelli e o Oswaldo Rodrigues, a Simone Massudo Leone, a Marisa Oliveira, também o Cláudio Albuquerque, a Andy Liz, Zé e Ana Carolina, Vinícius Falsarelli, todo mundo aí, a Delza Paula também, né? Todo mundo acessando a nossa página. Muito obrigado. E a gente vai encerrando aqui o nosso 60 minutos. Nós vamos fazer o seguinte, Tonelli, vamos deixar o Viva Maria para os próximos dias, que fala do Dia Mundial do Rádio. Vamos só apresentar agora a primeira excursão dos Beatles nos Estados Unidos. História hoje, para encerrar o programa. Um abraço a todos aí, até amanhã. De fevereiro de 1964. Milhares de fãs paralisam o aeroporto de Nova York. Foi a primeira turnê da banda de Liverpool nos Estados Unidos. Em meados de janeiro, a música Wanna Hold Your Hand vendeu 1,5 milhão de cópias na terra do Tio Sam em apenas 4 dias. Rapidamente, o grupo alcançou a liderança das paradas de sucesso com o álbum Meet the Beatles. Foi o cenário perfeito para a primeira turnê dos jovens ingleses. A estratégia de promoção para conquistar o coração da indústria musical americana começou praticamente 2 meses antes, enquanto os garotos britânicos trabalhavam duro em Paris. O disco entrou na parada em 83º lugar, pulando 40 posições uma semana depois, e chegando ao topo no dia 15 de janeiro de 1964. A conquista dos Estados Unidos começou quando o voo 101 da Pan Am aterrissou em Nova York, no aeroporto internacional da cidade, que tinha acabado de ser batizado de John Fitzgerald Kennedy, um tributo ao presidente assassinado. Assim que os Beatles pisaram pela primeira vez em solo americano, milhares de fãs entraram em delírio. A maioria garotas frenéticas, saudando os rapazes de Liverpool. Antes da primeira turnê nos Estados Unidos, a gravadora armou um esquema de divulgação com peças publicitárias e aparições promocionais. Ed Sullivan Show, o programa de auditório mais popular do país daquela época, resistiu à participação do quinteto britânico. Mas a apresentação dos Beatles ao vivo naquela noite de domingo é ainda hoje uma das maiores audiências da televisão norte-americana. A visita dos Beatles aos Estados Unidos foi um marco também para outras bandas inglesas e europeias se tornarem conhecidas no maior mercado consumidor de discos do mundo. História hoje, edição Patrícia Leite, apresentação Dilson Santa Fé, sonoplastia Messias Melo. Terminamos aqui os 60 minutos, pessoal do Face. Amanhã, quarta-feira, estaremos por aqui com mais informações do dia. As notícias que realmente importam para vocês estão aqui na Cidadania FM. Boa tarde a todos.